Bom dia, meu caro Tiago. Bom dia, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós temos uma terça-feira de céu azul, temperaturas mais agradáveis para o padrão carioca. Mas o clima está quente mesmo e continua quente, viu, meu caro Tiago? Naqueles conjuntos de favelas da zona norte do Rio de Janeiro, Penha, Maré e Complexo do Alemão. Ontem, por exemplo, 3 militares do Exército Brasileiro foram baleados, 2 deles morreram. Primeira vez que isso aconteceu, foram 60 presos, 5 suspeitos mortos. As pessoas estão com medo, com uma verdadeira paura de sair de casa. Inclusive, algumas são orientadas a não deixarem suas casas em momentos de conflitos ou em locais já nitidamente, conhecidamente conflagrados. E há também reclamações de algum tipo de abuso nas revistas. Foram mais de 5.000 revistas a veículos e também a pessoas que foram promovidas e continuam sendo promovidas pelas forças de segurança que ficam por lá por tempo indeterminado. E depois dessas 2 baixas inéditas em uma operação oficial, desde o início da intervenção há pouco mais de 6 meses, é até uma questão de honra para os militares prender os bandidos responsáveis por essas mortes. E ali, na zona norte do Rio de Janeiro, nesses conjuntos de favela, está concentrada a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. O objetivo é sufocar, asfixiar. O problema também respinga na favela do Jacarezinho. Por lá, na manhã desta terça-feira, homens do batalhão de choque estão fazendo uma operação e, assim como nos outros conjuntos, há uma intensa troca de tiros apavorando, deixando com muito medo os moradores da favela do Jacarezinho. E para fechar, meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, nessa terça-feira conflituosa, mais uma vez, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, uma mulher foi baleada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nas últimas horas. Segundo o relato, estava com o marido de carro. A polícia, não se sabe por que motivo, suspeitou da mulher, que seria uma trabalhadora de 37 anos de idade, Vânia, e ela acabou sendo baleada na cabeça e está hospitalizada em estado extremamente grave, meu caro Tiago. Bom, de carioca para carioca, Eduardo. Tudo bem, Viga? Fala, posso chamar de Parada ou de Moreira? Ah, você já tá sabendo do meu apelido, né? Qual que é o apelido? Parada, né? Parada? Na faculdade, porque eu perguntava pros professores, não entendi aquela parada ali. Então, virou parada. Viga, há uns 3 anos atrás eu fui dar uma palestra pros policiais da UPP do Complexo do Alemão e os policiais me levaram em escolta até o local onde o Tim Lopes foi queimado. Você deve lembrar do caso aí do Tim Lopes. Cruzeiro, né? Na favela da Grota. Isso, faz parte do complexo. E eu fiquei impressionado com o labirinto e com a dificuldade que deve ser você transportar armamentos, transportar veículos, etc., para poder fazer uma operação efetiva num complexo como esse. E o problema é que quando os militares assumem, né, vamos lembrar que os militares ainda gozam de um enorme prestígio e credibilidade com a população brasileira. Algumas pesquisas mostram uma credibilidade até maior do que as próprias igrejas no Brasil. Eles assumem e começam a sofrer baixas e não conseguem efetivamente baixar o nível de criminalidade. Isso mexe com uma das coisas mais importantes em segurança, que é a credibilidade, ou seja, a expectativa e a percepção de segurança da população. Então me preocupa muito ver o rumo que as coisas estão tomando aí no Rio de Janeiro, porque você perder essa credibilidade e diminuir ainda mais essa sensação de segurança no Rio de Janeiro é algo que pode levar a cidade realmente a um caos. Indubitavelmente, Eduardo, e um detalhe importante, viu? A gente conversando com os militares, eles estão nitidamente sentidos pelas baixas, pela perda do ser humano, mas estão também se sentindo acometidos, afetados e, de certa forma, até instigados em busca de uma revanche e de uma vingança. O temor é pela reação que possa acontecer agora. Tem gente dizendo que pode haver um banho de sangue diante dessas 2 baixas inéditas por parte dos militares. E eles já estavam, de certa forma, muito inclinados a não aceitarem o eventual convite de um futuro presidente ou de um futuro governador do estado do Rio de Janeiro a dar continuidade a esse processo de intervenção no Rio de Janeiro. Talvez essas baixas, e o que você falou muito bem, essa chamuscada na credibilidade possam ser a gota final, né? A gota d'água para que esse processo de intervenção termine efetivamente em 31 de dezembro desse ano de 2018, companheiros. Não, tem toda a razão, é por aí mesmo. Agora, isso só se resolve usando a linguagem militar quando você faz o cerco e o aniquilamento do inimigo. O inimigo existe, são os traficantes, o crime organizado, as milícias, tal. Isso sabe-se quem são, né? Todos esses, tal. Agora, precisa conceder instrumentos necessários às Forças Armadas para esse tipo de ação. A própria GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é muito pouco.
Ou o Brasil, nós brasileiros, assumimos o compromisso de que as Forças Armadas têm de ocupar territorialmente as favelas, que não são comunidades, são favelas, ocupar territorialmente e de forma permanente por 1, 2, 3, 5 anos, o tempo necessário para que o Estado brasileiro tenha plena autoridade sobre o seu território. Isso tem de ser um acordo, da gente falar, olha, tem de colocar o pé lá e não sair enquanto não for aniquilado, destruído o crime organizado tal. A permanência é indispensável. Quantas vezes o próprio Rodrigo Viga já nos mostrou, chega, eles destroem as barricadas, chega o exército, destrói as barricadas. 3 dias depois, 2 dias depois, no dia posterior, não importa, as barricadas que impedem a livre circulação de veículos são colocadas outra vez pelo tráfico. Isso se resolve sim, isso não é um dado da natureza, não é um vulcão, não é um tsunami que você não consegue controlar, isso você consegue controlar, é um dado da relação entre os homens, de relações políticas. O exército tem de ocupar e não sair mais. Essa que é a grande questão. E nós precisamos ter o compromisso de dar essas condições ao exército, inclusive nos confrontos. Você não sabe se esses 2 que morreram, não foi porque eles ficaram em dúvida se podiam atirar ou não. E isso é uma verdade. A gente tem de dizer. Por quê? Porque se um soldado mata nesse conflito com traficantes um morador, que pode ocorrer, o que vai acontecer com esse soldado? Ele vai ser julgado por quem? Então são questões importantíssimas e que decidem a vida, porque o Rio é só uma das faces do crime organizado, que nós temos no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo temos, não precisa nem repetir tudo isso. Mas a vitória dessa estratégia seria um exemplo para outros estados, para nós brasileiros destruirmos o crime organizado. O que vai acontecer? O exército não pode sair desmoralizado. Quem vai sair desmoralizado são as instituições. E isso é ruim, isso não sei onde vai acabar. E o Rio vai ser eternamente dominado pelo crime organizado nas favelas e o crime organizado na Assembleia Legislativa e no Palácio Guanabara. Ô Viga, até mais tarde. Valeu, Thiago. Grande abraço. O que o professor Vila falou tem muito nexo, tem muita razão, porque conversando com os militares aqui no Rio de Janeiro, a principal reclamação deles, é claro, em off, é a seguinte: nós somos treinados, preparados, capacitados e qualificados para agirmos de uma forma, mas com a GLO nos sentimos engessados, quase que alijados a agir de uma forma totalmente diferente. Bom dia para todos aí.